A graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 8, Epístolas Paulinas 2, Cartas aos Coríntios. Capítulo 6, a ressurreição do crente. Mas na aula passada, no tópico 2, o corpo ressurreto, recomendamos a leitura de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 35 ao 58, e foi tratado os seguintes assuntos. Como os crentes ressuscitarão? E que corpo terão? O que a segunda vinda de Cristo significará para os cristãos que estiverem vivos, bem como os que estiverem mortos? E hoje, no tópico 3, a ressurreição, aspectos finais. Recomendamos a leitura de 1 Coríntios, capítulo 15 e capítulo 16. Então, amados, a fim de organizar e esclarecer os conceitos dados aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, a respeito da ressurreição, que é um assunto bem polêmico, podemos dizer que aprendemos 7 teses sobre o assunto. Primeiro, quando o apóstolo fala da imortalidade, não quer dizer que não haverá morte física, ok? O cristão está destinado a obter uma imunidade daquele princípio de decadência que caracteriza a humanidade do primeiro Adão. Isso através da participação da vida divina de Deus. Amém? Segundo o Novo Testamento, a ressurreição significa não a simples revivificação do cadáver, mas a total transformação de uma pessoa à imagem de Cristo, pelo poder do Espírito que nele habita. Amém? Ou seja, quando Paulo menciona corpo, ele fala da pessoa total, né? Que será transformada externa e internamente, naquilo que pode ser chamado de conforme a imagem de Cristo. Terceiro, a ressurreição de Cristo, ou o Cristo ressurreto, forma o protótipo e padrão da ressurreição dos crentes. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 49, ok? Quarto, a imortalidade não é uma possessão presente de todos os homens, mas uma aquisição futura dos cristãos. Entenda isso, amado. Somente depois da transformação, por ocasião da ressurreição, é que os crentes revestir-se-ão das vestes da imortalidade. Amém? Quinto, a negação da ressurreição vem da ignorância do homem acerca de Deus, da sua palavra e do seu poder. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 12 ao 34. Sexto, a ressurreição e a imortalidade são fatos inseparáveis e complementares. Observe, nos versículos 42, dos 50 ao 54, está nítido, está claro que não pode haver imortalidade sem prévia ressurreição. Assim, a ressurreição e a imortalidade são, na realidade, fatos complementares. Amém? Sétimo e último, todos os salvos serão transformados, mas nem todos serão ressuscitados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 e 52. Então, alguns estarão com vida quando Cristo vier, né? Nos ares, buscar a igreja. Então, não serão ressuscitados esses que estão vivos, mas serão transformados. Né? Como eu já disse lá no capítulo 15, versículo 51. Certinho? Então, isso foi uma retrospectiva e algumas teses que nós debatemos durante todas essas aulas. No capítulo 16, Paulo dá instruções acerca da oferta para os crentes pobres em Jerusalém. Aqui temos 2 lições muito práticas, amados. O levantamento das coletas e a assistência aos pregadores. Né? Como levantar ofertas? Bom, depois você dá uma lidinha ali, está no versículo 1 ao 4. Paulo informa aos coríntios que está levantando essa oferta que toda a igreja, em prol dos crentes pobres,
de Jerusalém providenciasse isso, ok? Então, as regras dadas por Paulo devem ser seguidas pela igreja. Primeiro, a contribuição deve ser regular, no primeiro dia da semana, versículo 2. Tá? Significa o quê? Que no fim da semana, ou ao receber o salário, ou vender o produto da semana, o dinheiro que pertencia a Deus deve ser separado e não gasto. Amém? 2. Era para todos fazerem, fossem ricos ou pobres. Né? Então, entenda, cada um devia contribuir com alguma coisa, dentro das suas possibilidades. Terceiro, a contribuição deve ser proporcional. No capítulo 16, versículo 2, conforme a sua prosperidade. Então, entenda, mano, a medida da bênção de Deus derramada sobre nós deve ser a medida daquilo que devemos devolver a Ele. Né? 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, diz: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Hein? Quarto, a contribuição devia ser manipulada com cuidado. Né? Ou seja, os próprios coríntios deviam selecionar e aprovar as pessoas que levariam essa oferta para o povo de Jerusalém. A responsabilidade era deles, certinho? Continuando. Como tratar os ministros? Do versículo 5 ao 12. Paulo faz-lhes saber que eles poderiam ajudá-lo nas suas próximas viagens missionárias. Além de Paulo dirigir uma palavra carinhosa em prol de Timóteo, o seu amado filho no ministério. Amados, vamos entender essa parte aqui. Então, os coríntios não deviam desprezar aquele jovem, né, por ser jovem, mas deviam entender que aquele jovem era cheio do Espírito Santo e que estava viajando em obediência às instruções que Paulo havia dado para ele. Em outras palavras, todos os obreiros chamados por Deus, quer tenha muito ou pouco talento, deve ser honrado, amado, respeitado e tratado com bondade. Esse é o princípio que está sendo ensinado por Paulo. A exortação final de Paulo aos Coríntios é para que eles agissem como homens de Deus, né? E seguirem e obedecerem as instruções dadas na primeira carta aos Coríntios. Como é que alguém se torna um verdadeiro homem de Deus? Em 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 13 e 14, são 6 preceitos que cada crente deve observar. Amém? Primeiro, fique alerta ao perigo espiritual, versículo 13. Sede vigilantes. O que significa estar alerta aos perigos espirituais? Amados, significa, vou colocar alguns itens aqui. Letra A, reconhecer os ensinos falsos e raciocínios enganosos. Letra B, detectar tentações sutis e falsos motivos. Letra C, evitar associações desaconselháveis e amizades destrutivas. Letra D, discernir e obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. Fique vigilante. 2, lealdade aos padrões de Deus. Ainda no versículo 13. Permaneceis firmes na fé. Observe, a admoestação para estar de pé e permanecer firme é dirigida contra as pessoas que vacilam, são incertas, ou têm dúvida de alguns crentes a respeito do evangelho e das verdades da palavra de Deus. Permanecer firme.
Não ser contaminados por essas pessoas. Terceiro, ser varonil. Versículo 13 ainda, portai-vos varonilmente. O sentido do original é, hajam sempre como homens. Ok? Então, Paulo se refere à virtude da varonilidade cristã, uma forte bravura espiritual, uma coragem inabalável e firme disposição de lutar, né? O homem de Deus cumpre a vontade de Deus, custe o que custar, permanecer firme, fortalece ainda, né? 4. Ser forte, versículo 3. Fortalecei-vos. Né? Refere-se aqui à força renovada na ação. O homem de Deus comprova sua varonilidade ao cumprir as responsabilidades que Deus lhe deu. Lhe deu um ministério, lhe deu responsabilidades, e ele é forte naquilo e permanece firme para cumprir aquilo. Ok? Quinto, bondade e amor em tudo que se faz. Versículo 14. Ok? Bom, amados, observe. São vários itens que envolvem isso daqui. O que significa o crente ser bondoso e amoroso em tudo quanto faz? Né? Bom, significa, letra A, dedicar-se ao sucesso do seu irmão em Cristo e de cada membro da família de Deus, ou também da sua família. B, ter o coração de servo e o espírito ensinável, que busca aprender. Né? C, dedicar todo o tempo e energia quanto for necessário para ajudar aqueles que amam. Letra D, aprender a ver as situações do ponto de vista da outra pessoa. Letra E, descobrir aquilo que pode ofender a outros na igreja e na família e corrigir esse hábito, esse mau hábito. Letra F, estar sempre atento para descobrir o orgulho e vencê-lo. Letra G e última, não permanecer irritado ou desanimado quando há falhas nos membros da família ou da igreja. Né? A palavra não diz, se depender de vós, tenha paz com todos. Amém? Sexto, amor total por Cristo, versículo 22. Se alguém não ama ao Senhor, seja anátema. Amém? E para nós terminarmos aqui, amados. Ao terminar sua carta, o coração de Paulo ainda palpita de amor por Cristo, como no início da sua fé. Paulo, aqui, através do Espírito Santo, dá o seu veredito apostólico a todos quanto ousem permanecer obstinados, rebeldes e nos seus maus caminhos. O objetivo é trazê-los de volta, é resgatá-los. E Paulo sela esta maldição que acaba de registrar, né, com a palavra Maranata, que significa, ora vem, Senhor, ou vem, Senhor. Mas nós, nas nossas traduções bíblicas diz, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Esse é o que muitos cristãos estão buscando e pedindo hoje em dia. Que o Senhor volte para buscar a sua noiva, a igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Próxima aula, capítulo 7, o caráter do ministério de Paulo. Tópico 1, introdução a 2 Coríntios. Recomendamos a leitura de 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. E vamos responder as seguintes questões. Qual o valor das características da segunda epístola aos Coríntios? Por que Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos? Então, hoje nós encerramos a primeira carta aos Coríntios e na próxima aula estaremos iniciando a segunda. Né? E como nós vimos, tem um tema interessante ali. Por que Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos? Quantos na igreja hoje não estão fazendo essas perguntas? Ou essa pergunta?
e tem dúvida da ação, da atitude e dos projetos de Deus para nós, né? Então, é uma matéria interessante. Amém? Se você gostou, deixe aí o seu like, né? Se você tem alguma dúvida, vai lá nos comentários, deixa as suas perguntas. Isso ajuda muito o canal. Vai lá, dá uma força aí para nós. Divulgue o canal para outras pessoas, né? Estude, leve as pessoas a estarem aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.